Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert e está começando o 11º episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje nós falaremos de muita coisa. Passadas 2 semanas teve a classificação do Palmeiras na Libertadores. A coletiva do Abel teve bastante assunto interessante da partida contra o River Plate. A derrota do Palmeiras contra o Bahia, depois a vitória contra o Vasco, a partida de Flamengo e Cruzeiro, o choque rei de amanhã e muito mais informações e notícias e opinião aqui no podcast de hoje. Muito obrigado aos que se inscreveram nessas últimas 2 semanas, deram like, comentaram. Muito obrigado. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilha com os palmeirenses e vamos para mais um episódio. Vamos lá. Primeiro, começando me explicando que na semana passada houve problemas técnicos, então devido a esses problemas não deu para realizar o 11º episódio na semana passada. Inclusive era a semana onde havia mais mais informações, mais notícias, jogos mais importantes e inclusive passadas essas 2 semanas ficou muito claro o quão o futebol é maluco, porque o podcast, se fosse dividido, se hoje fosse o 12º episódio, teria notícias boas, só notícias boas. E no podcast passado, embora teria tido a classificação contra o River, haveria também a questão da derrota contra o Bahia. E juntando tudo em um só, fica essa oscilação maluca de em coisa de menos de 15 dias, 3 partidas malucas, totalmente divergentes uma da outra. E inclusive acaba dando até razão pro próprio Abel muitas vezes em questão do calendário, né? Mas vamos lá. Vamos pro podcast de hoje, começando aqui, claro, com a partida contra o River Plate. Vou passar rápido justamente pela questão que todo mundo já falou, muitas coisas. Eu vou dar o meu parecer aqui para deixar registrado. Primeiro tempo. Mais uma vez, eu tinha falado no podcast, né, passado, que foi a respeito do primeiro jogo, que mais a postura do time definiu o que tinha sido o primeiro tempo para o segundo, a diferença. E dessa vez foi a postura do time novamente que definiu um tempo do jogo. Esse tempo, no caso, o segundo positivamente para o Palmeiras. Tirando o Lucas Evangelista, pelo que eu enxerguei, todos entraram com muito medo na partida no primeiro tempo. Inclusive na questão do gol. O gol do Palmeiras que o River Plate fez foi assim, erro atrás de erro. O Gomes começou errando no lance da falta, ou melhor, no posicionamento, foi tentar recuperar, fez a falta sem necessidade e na cobrança de falta um erro crasso de marcação, gol do River. O jogo tava, sinceramente, o River não ofereceu perigo nenhum pro Palmeiras, perigo nem em questão de tática também, porque o que o River fez, achou esse gol e segurou o jogo. Basicamente queria levar para os pênaltis porque via que não tinha qualidade, tão pouco técnica, tão pouco tática. O que o Galhardo apresentou para essa partida foi preencher mais o meio de campo e ver o que o Palmeiras fazia. Conseguiu o gol, facilitou muito. Então eles amarraram o jogo para o segundo tempo. O Palmeiras continuou errando, perdendo todas as divididas, estava mal no primeiro tempo. Alguns jogadores, ou praticamente todos, se esconderam sim no primeiro tempo. O Andrés Pereira não tocou na bola, o Vitor Roque não estava brigando, o Flaco não estava tentando sair da área para buscar jogo, porque ele estava totalmente perdido. Houve muita discussão a respeito da arbitragem. Falaram do juiz, mas eu acho que na verdade para a partida e para o Palmeiras o critério que o juiz adotou, eu não gosto de entender, eu não gosto de assimilar, de aceitar que existe critério na arbitragem. Para mim, na verdade, deveria haver apenas a regra. Para todos os jogos, a regra é a mesma, deveria ser aplicada assim, mas infelizmente não é. Então tem juiz que deixa o jogo correr mais que outros. E pro Palmeiras foi bom o juiz ter deixado o jogo correr. Deixou muitas faltas pro Palmeiras, como também deixou pro River passar muitas faltas. Pro Palmeiras foi bom, o jogo não ficou parado. Então o Palmeiras tinha
possibilidade de arriscar jogadas, tentar, inclusive chegar muitas vezes mais forte, muitas vezes chegou atrasado, era falta, o juiz não deu. Na maioria das vezes, as faltas que ele não deu era pro Palmeiras, mas de modo geral facilitou pro Palmeiras, no meu entendimento. E no segundo tempo, o gol logo no início inverteu totalmente o semblante dos times. O que era o Palmeiras totalmente abatido não necessariamente é a palavra, mas talvez com medo mesmo, com medo. Mudou. Então esse gol logo no início inverteu. O River já não sabia mais o que fazer, não conseguiu fazer nada. Eu acredito que, na minha visão, ele nem tentou do mesmo jeito que foi o primeiro tempo, ou talvez que seria. Como não conseguiu um segundo gol, quase conseguiu, mas não conseguiu, o jogo se desenrolou de uma maneira que facilitou para o Palmeiras, ficou mais tranquilo. Até devido à qualidade, o jogo, da maneira que o segundo tempo que o Palmeiras entrou. E isso influenciou muito. Os jogadores que estavam apagados no primeiro tempo começaram a chamar o jogo, tiveram coragem, o Flaco definiu com o segundo gol, confirmou a classificação com o terceiro. O Lucas Evangelista, que aí sim, esse é o ponto fora da curva, que jogou bem o jogo inteiro pra mim. Ele, inclusive, foi a passos até que largos, né? Porque ele chegou esse ano, conseguiu angariar essa posição de líder dentro do clube. Inclusive já até assume a braçadeira de capitão quando o Gomes sai. Ele teve uma postura muito boa de líder. Eu vi ninguém falando sobre isso. No final do jogo, já tinha acontecido o terceiro gol, se eu não me engano. O Emiliano Martinez recuperou a bola, deu um chapéu no jogador do River. Um puta chapéu, o cara passou seco. E na hora que ele poderia ter lançado, talvez pro Facundo, que ia sair também, igual foi no lance do pênalti, ia sair praticamente na cara do gol, ele segurou a bola para sofrer a falta. E aí, nessa que ele sofreu a falta, até aí não tem tanto problema, que já estava no final do jogo. Mas ele ficou caído, simulando dores, e como todo jogador faz. E o Evangelista foi buscar ele, foi levantar ele na hora, não deixou ele fazer isso. Porque, tipo assim, é uma postura, inclusive, que é muito ridícula, porque atrapalha o jogo, inclusive pros dois times. Não é uma coisa positiva pra ninguém, porque toda hora alguém vai estar sofrendo com isso. Mas é a postura dos jogadores, infelizmente. Ficar simulando esse tipo de lance. E até porque também nem havia necessidade de fazer cera, o jogo já estava definido. E ele teve essa postura de levantar o Emiliano, e o Emiliano respeitou ele. Seguiu o lance e acabou o jogo. Então eu achei muito, muito interessante da parte do Evangelista. Infelizmente ele acabou se machucando na partida contra o Bahia, que a gente vai estar falando ainda mais pra frente. É uma perda muito grande, porém pro Palmeiras ainda... Sim, o Palmeiras tem peças de reposição, se o Abel entender da maneira que parece que ele está entendendo. De modo geral, a partida contra o River Plate, para finalizar, não acredito que o Palmeiras tenha se preparado bem para a partida, mas, como na maioria das vezes, conseguiu se superar. E aí foi melhor e venceu, mereceu vencer. Vamos falar sobre a coletiva do Abel, que teve alguns pontos importantes que ele destacou aqui. Ele destacou sobre o jogo, né? Que é uma das coisas que eu falei, a questão da coragem que o time perdeu quando tomou o gol. Você normalmente, quando você vai jogar em casa, o mata-mata, você entra, vou tentar fazer um gol rápido pra já ficar com o resultado na mão e jogar com o resultado da partida, praticamente a partida inteira, com o resultado mais ainda na mão. E o gol que o Palmeiras tomou, na visão do Abel, desencorajou os jogadores. E teve aquela questão, até saiu nos bastidores da TV Palmeiras, do intervalo, o que o Abel conversou com os jogadores, a ideia que ele passou, que é uma ideia real de boa, né? Que é a correta. Falar para os jogadores pensarem em suas tarefas e esquecerem o externo, que para eles era a questão do árbitro, questão da cera dos jogadores, que nem fizeram muito até, tendo em vista como é os times argentinos. Então, os jogadores de fato entenderam, pararam de esquecer o externo, pensaram nas tarefas e conseguiram realizar um bom segundo tempo. Ele também disse da diferença do primeiro tempo pro segundo, aí falando mais na parte tática. Foi ter 3 jogadores nos corredores esquerdo e direito para poder agrupar os dois lados e poder ter superioridade numérica nesses corredores. Foi o entendimento que ele passou, que ele quis trazer para o segundo tempo. Deu certo, essa foi a visão que ele passou. Sinceramente, eu não vi que foi exatamente isso muito que fez a diferença. Eu acho que foi mais questão mental do que propriamente tática.
Mas o Palmeiras passou sim a jogar mais pelos lados, utilizou mais os laterais, trabalhou muito bem no segundo tempo com o Piquerez. E o gol, inclusive, do Vitor Roque foi uma jogada ali do Piquerez, um cruzamento para o Vitor Roque. Então, foi um ponto importante, sim. E aí tem um ponto negativo do Abel, que ele falou que citou a mágoa de quando foi xingado pela torcida na partida contra o Corinthians, que isso aí já é passado. E vai da minha opinião. Embora ele tenha dito já que é um personagem, a gente tinha falado isso antes dele falar novamente, que ele era esse personagem, que não é 100% o que ele fala na coletiva, é o que ele pensa, o que ele acha, ele faz muitas vezes para ver o circo pegar fogo. Mas eu não acredito que seja 100% das vezes. Então eu acredito que ele ainda não entendeu definitivamente o que é o futebol brasileiro. Ele quer pautar o futebol brasileiro, quer pautar os torcedores, principalmente do Palmeiras, e não só do Palmeiras, que ele já falou do Fluminense, já falou de outras torcidas, né? Mas ele quer pautar o que os torcedores pensam ou têm que pensar, deixam de pensar, e muitas das vezes para favorecê-lo. Porque o pensamento crítico dos torcedores que criticavam ou ainda criticam questões de campo, ele nem escuta, nem entra em questão, e nem entra em debate para ele, pelo menos não em coletiva. Mas ele tem que entender que o futebol brasileiro sempre foi assim, sempre será assim, não vai mudar. E, inclusive, um dos fatores determinantes do futebol sul-americano ser diferente da Europa é isso. Porque se não fosse isso, se a gente fosse frio como a Europa, a gente não tem o dinheiro que a Europa tem. A gente não consegue curtir o futebol como um entretenimento igual a Europa curte. Porque se não tiver a paixão envolvida, o futebol sul-americano morre. Ainda mais hoje que não se tem os craques mais aqui. Então, assim, não se tem nem craques no futebol mundial de modo geral, né? Mas aqui, então, menos ainda. Então, assim, ele tem que entender isso. Se ele tá fazendo isso também de personagem ou não, aí só ele pode responder. Mas eu acredito que essa parte ele não entendeu ainda. E vai ficar com essa mágoa. Também talvez seja um pouco de choro, talvez pra questão do contrato, fazer aquele draminha para depois renovar, pode ser. Mas a gente não só vai saber depois, lá na frente, se ele revelar em um outro livro, né? Quem sabe. Os outros jogos da Libertadores se confirmaram com o Racing. Eu acertei no que eu tinha dito no podcast, inclusive saíram nos cortes, né? O Racing ganhou de 1-0, foi um jogo equilibrado, mas o Racing é melhor, ganhou. Não foi aquela disparidade. São Paulo, falei também, confirmou o que eu tinha dito. Só que o porém do São Paulo é que foi muito pior. Eu assisti o jogo do São Paulo e foi deprimente. Foi um dos jogos mais deprimentes que eu já assisti, principalmente se tratando de São Paulo em Libertadores. Desde o começo do jogo, a torcida de São Paulo muda. O time de São Paulo sem conseguir entrar dentro da área com bola tocada, não finalizava, era só toca pro lado para cruzamento na área. Já fez 2 gols impedidos lá que não valeu, mas assim, deprimente é a palavra do jogo de São Paulo. Agora o jogo do Flamengo eu errei. O do Flamengo eu imaginava que o Flamengo iria golear. O Flamengo jogou mal, não jogou o que eu imaginava, para mim jogou mal. Inclusive me dá até esperança como palmeirense de nessa semifinal, quem sabe o Racing até aprontar, ou numa eventual final contra o Palmeiras, que eu acredito que vai ser Palmeiras vai passar da LDU, pipocar de novo, porque do jeito que o Flamengo jogou, sob pressão, com resultado mínimo, não conseguiu lidar tão bem com isso e tem demonstrado isso normalmente durante essa temporada. Mas é um time muito forte, então assim, tem que secar o Flamengo de qualquer jeito, que o Racing passe. E de modo geral que o Racing passe, né? Até porque mesmo que o Palmeiras seja eliminado, Deus não queira isso, eu não quero o Flamengo na final também, né? Até porque se não for pra ser a gente o primeiro teta, que não seja o Flamengo também e nem ninguém. Mas é isso, de Libertadores é isso. Acho que volta daqui 2 semanas o primeiro jogo da semifinal contra o Palmeiras e LDU, Racing e Flamengo. E aí teve Bahia e Palmeiras, que aí foi o completo oposto de Palmeiras e River Plate, né? Bahia e Palmeiras tem muito, pra mim, pra não falar que é 100%, 90% de culpa do gramado. Aquele gramado da Fonte Nova tava horroroso. E aí não é só a questão de ter pintado o gramado, não. Grama alta,
pintado a grama. Os jogadores do Palmeiras estavam com a camisa branca, inclusive ficaram com a camisa toda verde. Toda vez que caía, dava um carrinho. E muito buraco, a bola não conseguia rolar. Então assim, definitivamente não dá pra você fazer um jogo de tão pouco de toque, tão pouco de ligação direta, como o Rogério Ceni falou depois. Porque a bola morria, se você bate, corta ela, fazer um lançamento alto, ela não acelera, ela morre. Porque ela pinga, se pingar num buraco ainda, dependendo do buraco, ela bate e volta ainda. Então tipo assim, o gramado tava horroroso, então não tem como fazer. Essa sim, eu vou aliviar pro Abel. Não tem como ter parâmetro tático, definir parâmetro tático, ou melhor, dessa partida. Essa partida pra mim foi totalmente à parte. O Palmeiras fez ou deixou de fazer, pra mim 90% foi culpa do gramado. Também tem a questão do cansaço natural de ter jogado, tá numa sequência de jogos, ter tido uma partida contra o River Plate que foi equilibrado até o final dela, digamos assim. O Palmeiras suou muito até o final. Teve 3 dias de descanso? Teve. Mas jogou com o mesmo time, né? Então, assim, durante a partida teve a lesão do Piquerez e do Lucas Evangelista. Já deu uma diferença. O GFT não entrou bem. Então, mexe um pouco. Principalmente psicologicamente, fisicamente. E aí, o gramado que nem eu tô falando aqui, né? Tem algumas questões individuais que dá pra se tratar, sim. Que é a questão do Giai, por exemplo, que eu não acho que o Giai consegue ajudar o time ofensivamente. Tem muita dificuldade de jogar com a bola no pé. Teve um azar que tomou um cartão, uma falta totalmente desnecessária, afobado. Ele tava até parando com isso quando tava jogando até a Copa do Mundo de clubes ali, aquele espaço. Tava jogando bem, tava menos afobado, tava acertando. Porque a questão do Giai é defensiva. Porém, um lateral, pra mim, ele tem que ser ofensivo. Porque é muito mais fácil você ensinar um jogador bom a marcar do que um jogador ruim a jogar. É simples. Defensivamente, um lateral se ajusta com posicionamento, com questões táticas do time. Agora, mandar um cara ruim fazer drible, correr com a bola, fazer cruzamento, é totalmente diferente. Então a diferença do Kelvin pro Giai, inclusive até pro Gilberto, tá aí, do Gilberto pro Giai. Questões técnicas, ofensivas. E o Palmeiras, subindo o nível do time, a exigência inclusive da própria torcida, exige-se mais isso. O Giai inclusive agora renovou até 2029, mas na minha opinião foi até mais por questões de transferência, possível transferência, ajuste de multa. Querendo ou não, ele está valorizado porque ele fez uma boa Copa do Mundo. Não é a ideia do Palmeiras vender agora, pelo que eu estou entendendo, mas talvez para a temporada que vem, com a subida do Gilberto, seja a hora. E aí deve ter tido algum ajuste de cláusula para o Palmeiras não sair prejudicado, tampouco o Giai. Mas a minha opinião sobre o Giai é essa. Sobre o jogo, sinceramente, não tem muito o que falar. O primeiro tempo e o segundo foram iguais. Não teve nenhuma chance criada do Palmeiras, pelos mesmos motivos do que eu falei antes, que é a questão do gramado. Pelo motivo do gramado. Até o próprio Bahia estava com muito erros de passe. E o Palmeiras conseguia contra-atacar alguns lances, mas não conseguia ter muita efetividade. E pra mim, definitivamente, foi o gramado. Não tem como um treinador, como o Renato Gaúcho fala, um treinador falar que os jogadores preferem um gramado natural ruim, que o ruim pra mim é esse. O ruim pra mim é o da Fonte Nova, ao gramado sintético bom, que é, por exemplo, o que já foi o gramado sintético do Allianz Parque, que hoje tá zoado, mas também não tá ruim, tá médio. Ainda assim é melhor do que um gramado da Fonte Nova, simplesmente porque a bola não consegue rolar. É simples. Não tem como a bola rolar, não tem como o jogador fazer um domínio, sair pro jogo da maneira que o futebol exige hoje. Talvez o Renato Gaúcho, quando ele fala aquilo, ele esteja pensando no futebol das antigas, que todos os gramados, o padrão do gramado era buraqueiro. Era gramado alto, buraco. Os jogadores já tinham essa aptidão, até por mais qualidade, e também talvez até a maior qualidade fosse devido a isso. Sempre jogaram dessa maneira desde criança, continuaram na fase adulta como profissionais jogando em gramados dessa maneira, se habituaram e tinham a qualidade deles, mas questão de domínio, de arrancada, para eles já estavam acostumados, era melhor. Então talvez a diferença seja até essa. Mas ele, falando isso, talvez seja porque também ele não pegou uma fase de gramado sintético. Comparar os gramados ruins com gramado sintético, pra mim não existe comparação. A diferença pra mim
única é o jogador que acaba dando carrinho, cai, e aí a borracha vai acabar queimando a perna do cara, dependendo que até corta. Então assim, talvez um Felipe Melo não goste mesmo, um jogador, um volante, um zagueiro, lateral. Agora, assim, o cara de modo geral falar que um jogo jogado, meio campo, que gosta da bola no pé, prefira um gramado ruim, muito difícil. Eu não acredito. Até porque eu, por experiência própria, não prefiro. Eu prefiro 1000 vezes um gramado sintético do que um gramado ruim, ou até um terrão, por exemplo, que a bola pingou uma vez, ela sobe lá pra cima lá, você tem que esperar 2 minutos pra bola descer de volta, e aí a marcação já tá toda em cima. Mas, cada um, né? O cara é um ex-jogador, é profissional, mas eu também jogo bola. Então assim, cada um tem seus gostos e preferências. E sobre lesão também, pra mim, não tem nada a ver. Lesão de gramado sintético ou lesão de gramado natural são as mesmas. Não tem diferença. Eu tô analisando por questões de gramados bons, sintético e natural. Gramados ruins vão ter as mesmas lesões também. Só que o gramado sintético não interfere em questão de lesão de tornozelo, de ligamento. Isso é balela. O gramado bom. Pra mim, isso é balela. Porque senão não haveria lesões em gramados naturais. Porque sempre o gramado faria com que você escorregasse. Nunca iria haver uma torção. E houve. Lucas Evangelista foi muscular e o Piquerez foi joelho. Graças a Deus foi só uma pancada. Mas o que? Ele não conseguiu deslizar a trava da chuteira. Travou e ele foi de joelho no gramado. Porra, se fosse no sintético, até do próprio Palmeiras que tá zoado, deslizaria. Até porque se molha. Mas aquele gramado da Fonte Nova, mesmo molhando, continua ruim. Porque não é terra, é barro. Não consegue mais fluir aquilo ali. Então, pra mim é uma discussão que internamente, por trás das cortinas, tem algum interesse. Tem algum interesse muito grande, inclusive. Porque não tem sentido, de um dia pra noite, o pessoal começar a fazer essa rebelião contra os gramados sintéticos. Vamos falar agora de Palmeiras e Vasco? Palmeiras e Vasco aconteceu já agora sim, nessa quarta-feira. Palmeiras fez 3-0 no Vasco. Uma partida muito boa do Palmeiras, devido a algumas questões, que é o quê? Eu sempre notei uma dificuldade muito grande dos times do Palmeiras, desde a época do Diniz no Grêmio Osasco, jogar contra os times do Diniz. Desde o Grêmio Osasco. É impressionante. Grêmio Osasco, depois foi... passou pelo Atlético Paranaense, mas ficou pouco, não sei, nem chegou a pegar o Palmeiras. Mas foi no São Paulo, no Fluminense. O Palmeiras tem muita dificuldade em jogar contra esse time. Mas ganha, muitas das vezes ganhou. Mas tinha muita dificuldade. Muitas das vezes por não entender o sistema do Diniz, muitas das vezes por fazer marcação errada. E também muitas das vezes contar com a sorte ou com um dia inspirado do adversário também. Mas nesse jogo do Palmeiras contra o Vasco, eu digo que o Vasco não é tão ruim assim, a ponto de falar que o Vasco é ruim, então o Palmeiras iria ganhar de qualquer jeito. Não. O Palmeiras, eu percebi que o Palmeiras foi, desde o início, foi muito direto, foi muito seguro e eficaz, que fez muita diferença. As 3 vezes que o Palmeiras chegou no primeiro tempo, o Palmeiras fez. Então assim, faz muita diferença a eficácia de fato. Só que o Palmeiras criou mais chances da maneira totalmente diferente do que foi contra o River, do que foi outras partidas boas que o Palmeiras estava fazendo contra o Inter, contra o Sport. Foi de maneira diferente, mas o que? O Palmeiras se adaptou à partida, se adaptou ao adversário. E aí tem a questão do Fernando Diniz, que eu já falei inclusive há uns podcasts atrás que eu preferia o Fernando Diniz ao Abel no Palmeiras hoje. Continuo com a mesma opinião, pra mim não mudou, porque eu queria uma mudança de filosofia. Mas em relação à ideia de jogo pro Vasco, eu ainda continuo com a opinião que o Diniz muitas das vezes é teimoso. De tentar sair jogando muitas das vezes sem necessidade contra times muito mais qualificados. Deu nisso. Contra o Palmeiras, que marcou pressão, principalmente no segundo tempo, embora não tenha feito gol. No segundo tempo o Palmeiras ficou marcando lá em cima, o Vasco tentava sair, não conseguia. Quando espichava a bola, os jogadores estavam muito recuados para buscar a saída de jogo. E aí a bola voltava para a defesa do Palmeiras, o Palmeiras recuperava e tocava a bola em velocidade e conseguia criar as jogadas.
O primeiro tempo, os gols saíram de maneira devido pressão, jogada rápida, mas não foi toques de bola, posse de bola, não. Mas é o que o Vasco ofereceu ao Palmeiras. Então eu defino essa partida como se o Palmeiras usou a sua melhor qualidade contra um adversário que o possibilitou utilizá-la. A melhor qualidade do Palmeiras voltou a ser a questão do quê? Do time direto, do time rápido, de um time eficaz. Que era o que sempre fez a diferença do Abel Ferreira no Palmeiras. O Palmeiras voltou a ter isso. Com os jogadores que tem, consegue ter posse, consegue trabalhar mais a bola. Então, assim, tá trabalhando para isso. Precisa trabalhar para ter também isso. Mas a questão da eficácia e da velocidade e do time ser direto continua, ou melhor, voltou. Então, assim, consegue ter essa qualidade. E aí, contra um time que oferece isso da maneira que o Vasco oferece com o Fernando Diniz, ficou mais fácil ainda. Mas o Palmeiras fez um bom jogo. O Palmeiras fez, sim, um bom jogo. E na quinta-feira teve Flamengo e Cruzeiro. Um jogo pegado, um jogo amarrado. O Cruzeiro teve mais chances de gol do que o Flamengo. 0-0. Muito bom resultado pro Palmeiras. Muito bom resultado pro Palmeiras, que havia perdido pro Bahia. E o Flamengo, com a vitória de virada em cima do Corinthians, parecia que o Flamengo já era campeão. Mesmo sem ter jogado nada contra o Corinthians, conseguiu virar. Devido à proeza do Yuri Alberto ter perdido os gols que perdeu. Agora já inverteu-se as coisas de novo. Pra você ver como o futebol brasileiro é maluco. Se você parar 2 semanas, fechar os olhos, entre aspas, 2 semanas e tentar entender o que aconteceu há 15 dias atrás e o que está acontecendo agora, você não consegue compreender, tanto em questão de opinião de torcida, opinião de jornalista, o que está acontecendo no jogo. Os times que jogam de uma maneira num jogo, na outra jogando totalmente diferente, na outra volta a jogar bem, depois volta a jogar mal. Muita irregularidade de modo geral. E o Palmeiras, inclusive, se destaca muitas das vezes por continuar mantendo, por mais que seja a régua baixa, ou baixa não, média, não chega no alto nível como o Flamengo às vezes apresenta durante uma temporada, mas está sempre ali. Então, querendo ou não, faz uma diferença muito grande, principalmente em campeonato de pontos corridos. Mas Flamengo e Cruzeiro foi isso, 0-0. Pro Palmeiras foi muito bom. A próxima rodada, inclusive, a próxima rodada do Brasileirão, que está começando hoje, sábado, os jogos que mais importam pro Palmeiras acontecem amanhã, que é Bahia e Flamengo às 6h30, Cruzeiro e Sport às 8h30. Ou seja, Bahia e Flamengo, inclusive, vão tirar tema já até pro próprio Palmeiras já entender se perdeu pontos contra o Bahia ou se ficou elas por elas. Porque se o Bahia conseguir ganhar do Flamengo também, pro Palmeiras fica muito bom. Se o Palmeiras também, claro, ganhar do São Paulo. E o Cruzeiro contra o Sport é favas contadas. Se o Sport conseguir ganhar do Cruzeiro também, pelo amor de Deus. Aí o Cruzeiro pode abandonar o campeonato de fato. Então, a rodada tem tudo pra, na minha opinião, para se manter da maneira que está. Acredito eu que os 3 líderes ganham, mas tem o asterisco. São Paulo e Palmeiras é clássico. Palmeiras jogando no Morumbi é sempre uma incógnita. Nunca se sabe como o Palmeiras vai jogar. Bahia e Flamengo é um jogo que o Bahia, querendo ou não, em casa é forte nessa questão do gramado, e o jogo do Flamengo, inclusive, atrapalha muito o jogo do Flamengo. Já Cruzeiro e Sport, que nem eu falei, são favas contadas. Se acontecer algo diferente da vitória do Cruzeiro, é para acabar com o campeonato do Cruzeiro. Outra coisa que aconteceu essa semana aí, que eu queria estar falando, é o calendário. A CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro de 2026. Teve várias mudanças. Para mim, na verdade, foram mudanças positivas. De modo geral, ficou 70-30 em questões de positivo a negativo. Houve diminuição de datas, se não me engano, 6 datas, de modo geral, principalmente contando os estaduais. O Brasileirão vai acontecer o ano todo, desde janeiro, final de janeiro. O estadual foi diluído, o que enfraquece o estadual, e é um processo, inclusive, para acabar com o estadual. E esse processo, eu digo, que é o início desse processo para encerrar o estadual, vem justamente com esse torneio Sul-Sudeste, porque já se tem a Copa do Nordeste, já se tem a Copa Verde. Faltava uma Copa Regional para cá. E a Copa Regional aqui vai ser essa Sul-Sudeste. Ela será disputada só entre times que não vão jogar nem Sul-Americana, nem Libertadores. E
Acredito eu que vai ser disputado o ano inteiro também. Não sei. Acredito. Eu não sei da maneira exatamente como será disputado, mas acredito que seja no ano inteiro. Não sei se é pontos corridos, se é mata-mata. Acredito que seja mata-mata. Até porque é uma Copa, né? Então é mata-mata, sim. Basicamente será disputado só entre times da Série B. Essa Copa Sul-Sudeste. Porque no Sul e no Sudeste a maioria dos times disputam as competições da Conmebol. Então vai ficar assim, hoje, por exemplo, ficaria o Santos ali para disputar o que foi essa temporada, né, que não jogou a Libertadores nem a Sul-Americana, de time grande. O Vasco talvez, né? Não, o Vasco jogou ainda a Sul-Americana, então nem isso. Mas assim, que nem eu falei, é uma competição que vem para provavelmente substituir o estadual. Não acho ruim, eu acho positivo. Eu vi o Rica Perrone falando, inclusive, a CBF tirou datas para colocar mais datas. Na verdade, não é verdade isso, porque a CBF tirou tirou datas do estadual. Não vai tirar tudo de uma vez, eu já sei, não vai tirar tudo de uma vez. Era bom que acabasse logo de vez, porque um campeonato, ainda mais agora diluído, vai perder mais ainda da emoção dele, que só tem na final. A final do campeonato vai estar, dependendo de como tiver distribuído os jogos, vai estar no meio de jogos do Campeonato Brasileiro, que vão ser muito mais importantes do que a própria final do estadual. Mas é necessário. E era necessário fazer, teve que ser feito dessa maneira. Pra mim é positivo. Esse torneio sendo disputado por times que não jogam Sul-Americana nem Libertadores, facilita para os times que jogam, que são os maiores, é os que levam o futebol brasileiro nas costas. Então, assim, pro Palmeiras é melhor ter menos 4 ou 5 datas do estadual, né? E um jogo a menos da Copa do Brasil, né? Se não me engano, foram essas 6 datas que foram diminuídas na temporada. Pro Palmeiras é muito melhor, porque ele não vai disputar essas 6 datas, vão ser de descanso, não vão ter jogos. Então, assim, pro Palmeiras a preparação é maior, é melhor. Pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Palmeiras e Flamengo. O resto dos times é sempre um ano vai bem, outro ano vai mal, então não dá pra levar em consideração. Então, pra mim, é 70-30. Para mim foi mais positivo que negativo. O Palmeiras, como instituição, Leila como presidente, Abel como treinador, elogiaram a mudança, disseram que eram necessárias mudanças e foram boas. Para eles estarem elogiando, tem questões políticas de fato. Porém, eles estão elogiando. Então, assim, lá na frente eles não vão poder fazer questionamentos a respeito desse calendário ano que vem. Principalmente o Abel não vai poder falar nada de calendário, justamente porque estão elogiando agora. Então, assim, é uma iniciativa? É uma iniciativa. A questão fundamental que as pessoas estão falando, principalmente estão falando, não é nem a questão das datas, e sim da final da Copa do Brasil. E aí eu vou trazer um ponto que, pra mim, eu não vi ninguém falando. As pessoas estão muito no populismo de falar: tiraram a final da Copa do Brasil do torcedor pobre. Tiraram a final da Copa do Brasil do sócio torcedor. Aí eu parei para analisar a seguinte questão. Finais de campeonato, independente de quais sejam, Copa do Brasil é ainda mais caro o ingresso. Qual a possibilidade de eu, que não sou sócio, e ir para uma final de campeonato no Allianz Parque? Qual que é a chance? Sabe qual que é a chance? Zero. Rosca, como diz o Ademir Quintino. 0. Justamente pelo fato de que hoje, no Allianz Parque, apenas sócios torcedores conseguem acessar o estádio. Para mim poder ir num jogo, tem que ser um jogo muito pequeno, que nem campeonato estadual, e que a torcida do Palmeiras tem que estar muito brava com o time. Ou seja, não vai ter mais de 30 mil pessoas. Porque sempre, todo jogo, a lotação é máxima. Ou seja, fica restrito sempre para os sócios. Não sobra pré-venda. Às vezes você vai no site depois quando sai, né? Tem a pré-venda para os sócios, aí abre para todos os públicos. Você vai lá, tem lá as cadeiras, você clica na cadeira, aí aparece o quê?
assento indisponível. Aí daqui a pouco atualiza, aparece outra. Você clica, assento indisponível. Fica aparecendo. Eu já fiquei horas e horas caçando cadeira naquele layoutzinho do estádio. Não acha. Quando é jogo, e muitas das vezes jogo pequeno, hein? Jogo de Campeonato Brasileiro, assim, que não tem muita importância e relevância, né? Nem mata-mata. Quanto mais mata-mata, você não consegue ir num jogo contra o River Plate. Não consegue ir numa semifinal contra a LDU. Pode esquecer. Isso eu nem tento mais. Eu nem tento. Justamente por essa questão. Final de Copa do Brasil vai ser a mesma coisa. E aí eu tô falando do Palmeiras, mas os outros clubes é a mesma coisa. O ingresso vai lá pra cima. O mais barato é 200, 300 reais. O pobre vai conseguir acessar. Qual a diferença que vai dar? As pessoas que vão estar acessando o estádio vão ser basicamente as mesmas pessoas que vão viajar. Aí você pode ter a diferença do quê? Clima, de fato, no Brasil não tem um estádio que caiba 80, 90 mil pessoas. Que aí você pode fazer 40 mil para cada lado. Vão ter menos pessoas de cada torcedor. Menos torcedores de cada time. Mas qual a diferença? A diferença prática, principalmente em relação a quando se fala que o pobre foi tirado da final da Copa do Brasil. Não, o pobre já foi tirado faz tempo. E foi tirado não só da final, tão pouco da semi, das quartas. Não, foi tirado da quinta fase da Copa do Brasil. Que se você tem um time qualificado, com uma torcida que tá presente, você não consegue acessar sem ser sócio. E só pra mim, só é sócio quem tem muito dinheiro. Ou, por exemplo, quem pode ir todo jogo. Porque eu até poderia ser sócio, mas eu não consigo ir todo jogo. Ou seja, pra mim já não faz nem sentido pagar a mensalidade de 150, 180 reais. Então, assim, são coisas que as pessoas ficam falando, distribuindo no meio pro público, falando, que eles jogam pra debaixo do tapete o que pra mim é fundamental e ficam velando essas coisas, deixando esses discursos populistas. Pra mim é um discurso populista. Porque não faz sentido com a realidade. E a realidade que eu tô falando é do Palmeiras, que eu conheço. Tenho certeza que a do Corinthians é a mesma coisa. Do Flamengo é a mesma coisa. Do São Paulo. Talvez a do São Paulo seja um pouco diferente porque o ingresso é barato. Mas chega na final da Copa do Brasil, o ingresso mais barato no Morumbi era 100 reais. Se eu não tô enganado. Em 2023, que São Paulo... 2023 que São Paulo fez a final da Copa do Brasil. Então, assim, o pobre foi? O pobre teve a chance de comprar, pelo menos? Não teve. Não vai mudar absolutamente nada. Tendo dito isto, final em jogo único é mais legal. É mais legal do que 2 jogos. Você assistir 2 jogos numa final, tem a questão do quando o jogo é num que nem eu até ouvi o Rica Perrone falando. O jogo for Cruzeiro e Vasco. Quando o jogo for no Mineirão, a torcida do Cruzeiro vai estar lá nos arredores do estádio, vai estar na cidade. Não vai pedir nada dos torcedores estarem na cidade com a camisa do time. Porque eu moro onde eu moro, não é São Paulo. Continua os torcedores usando a camisa dos times sempre quando tem final, quando tem clássico, que nem vai ter amanhã. Então, assim, não muda. Isso não muda. Aí a questão do estádio, a final em jogo único, a CBF só não pode cometer a burrice de colocar um jogo lá pra casa do caramba. Que nem se for que nem Cruzeiro e Vasco. Pô, o estádio é do lado do outro. Você quer colocar... Não precisa colocar nem no Rio, nem em Minas. Beleza, você não quer colocar em nenhum dos estados? Coloca em São Paulo. Tá próximo pros dois. Espírito Santo, já que o Espírito Santo não tem um estádio capaz, né? Coloca em Salvador. Pronto, beleza. Tá próximo pros dois. Agora, querer colocar lá em Manaus, querer colocar em Natal, aí lascou. Até porque os dois não vão ter... O Vasco até tem torcida nacional, mas o Cruzeiro já não vai ter essa torcida nacional em toda, né? Então, assim, tem que saber conciliar. Mesma coisa da Libertadores. A final desse ano só vai ter lotação máxima, acredito eu, se for LDU e Racing. Porque a LDU tá do lado, que é no Equador, a final vai ser no Peru. E a torcida do Racing vai porque o Racing já tá há anos, ganhou uma Libertadores, tá há anos sem participar de uma final. E os torcedores argentinos vão, não sei de onde que eles tiram dinheiro pra ir, mas eles vão. Palmeiras e Flamengo tá toda hora lá, jogou a Copa do Mundo. Os torcedores que foram pra Copa do Mundo vão ser os que vão numa final. Pode ter certeza que todos que foram na Copa do Mundo vão numa final. É os 5, 10 mil que viajaram daqui. O resto do mundo, se conseguir, vão ir também assistir. Mas vai ser restrito. Mas por quê? A final é lá na casa do caralho. Agora, se a final fosse... Os caras esperassem a semifinal, esperassem a final, sei lá. Porque, de modo geral, quem que vai comprar? Ingresso não. Quem que vai comprar a passagem antecipadamente? Só quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro, não vai fazer diferença pagar R$1.000 a mais ou 2.000 numa passagem, tendo pelo menos a certeza que seu time tá lá. Fica melhor pra todo mundo.
mas é a maneira estratégica que eles utilizam, então pra mim é negativo. Só acredito que eu só peço que a CBF não faça isso. Se for já que a final vai ser em jogo único, que espere o confronto pra saber. Não, Palmeiras e São Paulo, que nem a Supercopa. Pô, foi em Minas. Beleza, ainda tá de boa. É em Minas. O melhor que fosse aqui em São Paulo, né? Mas aqui não pode. Palmeiras e Flamengo. As duas torcidas são nacionais. Mas, pô, Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Rio vai jogar em Brasília. Podia jogar, inclusive, até em Minas Gerais, Curitiba, sei lá, lugares mais próximos. Mas aí já é uma questão acima, que eu falando aqui ou deixando de falar não vai fazer diferença nenhuma, mas é bom expressar a opinião. Esse foi o 11º episódio do Visão de Jogo Podcast. Pra você que curtiu, pra você que gostou, deixa seu like, curte o vídeo, compartilha com os palmeirenses. E é isso. Essa semana, creio eu, se não tiver mais nenhum problema técnico, semana que vem estaremos de volta no sábado às 19 horas. Muito obrigado. Falou!